Aleluias. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos. Vamos abrir a palavra do Senhor em Apocalipse, capítulo 3, versículo 7. Amém. Hoje nós estaremos estudando sobre a sexta era da igreja, sobre a era de Filadélfia. Amém? Aleluia, Senhor. A penúltima das eras. Aleluia, Jesus. Amém? Todos encontraram? Amém. Aleluia, está escrito assim: e ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: isso diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem, eis que eu farei que venham e adorem prostrado aos teus pés, e saibam que eu te amo. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei na hora da tentação, que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam sobre a terra. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, eu o farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também do meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Bendito Pai Celestial, Senhor Eterno, oramos, Pai amado, neste momento, que o Senhor venha a se fazer presente, abençoar, Pai amado, este estudo, Senhor. Pai, oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Venha abrir nosso entendimento, Pai, para que possamos conhecer mais um pouco, Pai amado, da história da igreja, conhecer, ó Pai amado, dos heróis, homens que viveram fiéis a Ti, Senhor. Pai amado, que guardaram a Tua palavra, Pai amado, que não temeram a morte, não temeram, ó Deus, as pragas, mas que se manteram fiel a Ti, Deus, no propósito, no chamado das suas vidas. Te pedimos, ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, meu Pai. Amém, Senhor. Pode se assentar. Aleluia, meu Deus. Amém, irmãos. Filadélfia, irmãos, ela se inicia, essa era, né, da igreja, se inicia por volta de 1750 e ela termina, se encerra por volta de 1906. Filadélfia, ela tem por significado o amor fraternal, o amor de famílias, né? Fraterno, família, fraternidade, tem a ver com a família, com o lar, com irmãos, e que é exatamente o que representa a obra do Senhor ao longo desta era, que foi uma era em que irmãos foram buscar outros irmãos. Amém? Amém. Sobre a cidade em si, a cidade histórica de Filadélfia, ela foi fundada por Átalos II, que era rei de Pérgamo na ocasião. Ele também tinha um outro nome que era conhecido como Filadélfo. Ele fundou essa cidade de inícios num vale no meio de várias montanhas. Só que acontece que essa cidade, ela tinha muitos terremotos, vários terremotos, e esses terremotos destruíram a cidade. Quando os cidadãos foram reconstruir a cidade, eles já não reconstruíram mais no vale, mas reconstruiu ela sobre a rocha. Essa cidade, ela tinha muito da cultura helenística, né? Tanto da cultura grega quanto da cultura romana, né? E por conta disso, essa cidade, ela tinha muitos deuses, tinha muita idolatria envolvida nessa cidade. Deuses gregos, romanos, havia muito nessa cidade. Não é à toa que essa cidade também era conhecida como Pequena
Atenas, ou seja, uma pequena Atenas. Por que era Atenas? Atenas era o lugar que havia deuses de tudo quanto é lugar. Paulo, quando chegou em Atenas, ele encontrou até o Deus de Israel lá com o nome ao Deus desconhecido, porque era uma cidade idólatra que adorava vários deuses de várias culturas. E Filadélfia em si, a cidade histórica, ela era a mesma coisa. Tinha vários deuses, vários cultos a deuses. E essa cidade, então, ela foi reconstruída sobre as rochas, sobre as montanhas, sobre várias montanhas. E nessa cidade também havia uma a plantação de vitivinícola, que é a plantação de uva e também a extração da uva e a produção de vinho nessa cidade, né? Não é à toa, por exemplo, que nessa cidade as moedas tinham o símbolo de Baco, que era o deus do vinho, o deus da embriaguez, né? E também Baco era o mesmo que Nimrod, ou Ninos, que era o filho lamentado, que construiu a Torre de Babel. E também ainda nas moedas havia uma bacante, que era as sacerdotisas de Baco, né? No templo de Baco. Essa cidade, irmãos, ela, como foi dito, né? Ela tinha muitos terremotos, sofria muitas catástrofes naturais. No entanto, de todas as 7 cidades, foi a que mais durou, foi a que durou mais tempo do que todas as demais cidades. Amém? E hoje ela ainda existe pelo nome de Al-Sehir, né? Lá na atual Turquia. Amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Santo é o Senhor. Glória a Deus. Nessa era, irmãos, em si, como foi dito, né? Essa era, ela é uma era de amor fraternal. E muito por conta disso, esta era houve mais homens de Deus, tantos homens de Deus que foram levantados para evangelizar, para fazer a obra missionária, para atravessar os oceanos. E foi um momento propício para isso, porque nesse momento as embarcações que já estavam atravessando mares, já havia várias delas, né? Então esses homens que foram levantados por Deus, vieram para trazer a mensagem para todos os lugares do mundo, para os Estados Unidos, pregar para os índios, vieram para a América do Sul, foram para a Índia, foram para a China, para o Japão, para a África, para vários lugares, né? Entre eles, um dos movimentos mais importantes que deu origem a isso foram os morávios, né? Os morávios, eles não tiveram início na era de Filadélfia em si, eles tiveram início na era de Tiatira ainda. Um dos seus fundadores foi John Hus, que era um grande pregador. Ele já em Tiatira pregava sobre o retorno à palavra, às escrituras, como era necessário a igreja voltar ao princípio, né? Só que aconteceu que John Hus, ele foi pego pela Inquisição e foi queimado vivo. No entanto, quando seus seguidores, homens que estavam ao lado dele, viram a morte de John Hus, eles não baixaram a guarda, muito pelo contrário, aquilo que John Hus já havia pregava, que era o retorno à palavra de Deus, eles continuaram fazendo, e isso deu origem, né? John Hus que deu origem ao grupo dos morávios, e os seus seguidores mantiveram essa chama acesa ao longo dos séculos. Eles não duraram somente alguns anos, foram séculos literalmente que eles duraram. Isso começando por volta de 1400, quando chegou em 1500, 1600, na Boêmia e Morávia, o rei daquela região, ele levantou uma perseguição contra os morávios. E nessa perseguição, vários morávios, vários irmãos morreram, outros fugiram para florestas, outros fugiram para outros cantos do mundo, perderam suas propriedades, perderam seus lares, suas casas foram queimadas, né? E um grupo desses fugiu para a Alemanha. E na Alemanha, por volta de 1700, eles encontraram um lugar, né? Havia um homem, dono de uma grande propriedade de terra naquela região, e ele cria em Deus, era um homem pio na palavra do Senhor, e ele permitiu que eles construíssem uma vila, um vilarejo, nas suas terras. E eles deram o nome daquele vilarejo de Hernut, que significa o Senhor guarda. E ali mesmo, eles começaram a buscar ao Senhor novamente um reavivamento nas suas vidas.
Começaram a buscar, e quando o Espírito Santo desceu sobre eles, eles iniciaram o que é chamado de o avivamento de 100 anos, a oração, a vigília de 100 anos, 24 horas por dia, 30 dias por mês, 7 dias por semana, 365 dias no ano, todos os dias, em todos os momentos, eles estavam lá na casa do Senhor orando. Quando alguém saía, outros entravam para orar, e quando aqueles terminavam a sua vigília, eles saíram e de repente outros estavam lá orando novamente. Antes que eles saíssem, já estava alguém orando ali naquele lugar. E dali, irmãos, surgiram grandes pregadores, grandes evangelistas, e o lema deles, no seu ministério, era que o cordeiro que morreu, ele receba a glória pelo seu sacrifício. Esse era o lema deles. Para onde eles iam, eles levavam a palavra do Senhor. Eles mantiveram essa chama acesa por quase 300, 400 anos. E aqui, irmãos, a igreja já estava se desvinculando do nicolaísmo. Aqui a igreja já estava desvinculando de todo o sistema religioso, porque eles não tinham um sistema de hierarquia de bispo, arcebispo nas suas congregações. Eles não tinham nada disso. Pelo contrário, eles eram liderados pelo Espírito Santo. Eles eram liderados pelo Espírito Santo. Eles foram os primeiros a adotar a mentalidade, o pensamento, né, a fé, de que o evangelismo não pertencia somente a alguns, mas era de todos. Todos tinham a missão de evangelizar, de trazer almas para Cristo, de ganhar almas para o Senhor, né? E dentre eles, esses moráveis, eles não tinham limites para fazer a obra do Senhor. Não havia momentos ruins, não havia empecilhos. Eles chegavam inclusive até atravessar rios, atravessar mares, como foi dito, né? Como eu acabei de dizer. Inclusive eles iam até se vendiam como escravos. No livro mesmo o pastor tem sobre 2 jovens que eles souberam de uma ilha que havia de um homem que ele tinha vários escravos lá, e eles, para que pudessem evangelizar e levar Cristo até eles se venderam como escravos para o Senhor daquela ilha, para que, sabendo que eles nunca mais voltariam para ver seus pais, para ver os seus lares, nunca mais voltariam. E quando eles estavam à beira da praia, todos estavam reunidos para despedir deles. Alguns deles perguntaram para ele: por que vocês vão para lá? Para anunciar as boas novas? Para que vocês vão para essa ilha, sabendo que vocês nunca mais voltarão? E eles disseram: nós vamos porque o Cordeiro morreu. Amém. E ele precisa receber a glória pelo seu sacrifício. E assim eles foram para aquela ilha e nunca mais voltaram. Mas eles tinham a chama acesa em seus corações de anunciar a Cristo para todos, quem quer que fosse, aonde quer que fosse necessário. Esse era o lema deles. Em se tratando do mensageiro desta era, irmãos, o mensageiro desta era é João Wesley. João Wesley nasceu na Inglaterra. Seu pai era um reverendo e sua mãe era uma mulher de oração, uma grande mulher de oração, uma mulher pia, consagrada ao Senhor. E há relatos que João Wesley herdou a devoção a Deus muito mais pela vida de oração da sua mãe do que pelo seu pai. Susana Wesley era uma mulher tão voltada à oração, era uma mulher tanto de oração, que ela é chamada como a mãe do metodismo, a mulher que deu origem ao metodismo. Susana Wesley, né, ela separava o tempo para Deus todos os dias. Ela tinha que descer ao rio para pegar água, lavar as roupas de 19 crianças, que era... Desculpa, irmãos, me desconcentrei agora. Os irmãos levantaram a cabeça agora, 19 filhos, né? 19 filhos, irmãos. E ela tinha que lavar a roupa de todos eles. Ela pegava a roupa de todo mundo, descia até o rio, lavava tudo. Não tinha máquina de lavar roupa, não tinha água na torneira. Ela tinha tudo descer até o rio para lavar.
mas todos os dias elas encontravam 2 horas de orações com seus filhos. Todos os dias ela encontrava 2 horas por dia de oração, sem cessar, sem falta. E assim, irmãos, John Wesley, Charles Wesley, que era seu irmão, que também foi um dos maiores compositores de hinos da história do protestantismo, eles foram criados dessa maneira. Todos os dias a sua mãe fazia um círculo, então todos eles pegavam um na mão do outro e eles faziam oração, 2 horas. John Wesley cresceu nesse ritmo. Quando ele tinha por volta de 5 anos de idade, a sua casa pegou fogo. E imagine, né, irmãos? Todo mundo correndo atrás de criança, 19 crianças, tinha que esquecer alguém, não é? E de repente, quem foi que esqueceu? Esqueceram John Wesley lá em cima. E quando perceberam que John Wesley estava lá em cima, alguns deles pegaram uma escada, conseguiram tirar John Wesley de lá, e John Wesley ficou conhecido como o tição tirado do fogo, por conta desse episódio. John Wesley então carregou isso pela sua vida como um milagre, como uma intervenção divina na sua vida. Amém? Quando John Wesley foi tirado da casa, a casa desabou. Assim que John Wesley saiu da casa, a casa desabou no fogo. Amém? Deus livrando o seu servo. Amém? John Wesley, ele crescendo no lar de oração, ele vivia todos os dias também, à medida que ele crescia, ele vivia em oração. Quando ele foi para Oxford para estudar né? Lá em Oxford ele fazia reuniões com outros jovens, entre eles seu irmão estava junto, Charles Wesley. E lá eles tinham reuniões de oração, de estudos bíblicos. Eles faziam reuniões para visitar enfermos, para ir aos hospitais, para ir visitar os necessitados. John Wesley, inclusive, ao longo da sua vida, ele tinha um lema acerca de dinheiro: ganhe tudo o que puder, poupe tudo o que puder e doe tudo o que tiver. A vida dele era para ajudar as pessoas, ajudar os necessitados, os pobres, os doentes, os enfermos. Sua vida foi voltada para a obra do Senhor, né? Nisso então, ele começou a fazer reuniões junto com outros, que outros jovens que estudavam com ele em Oxford tiravam sarro dele e, em um tom pejorativo, chamaram ele de metodista, por causa dos métodos que ele aplicava para manter essa chama acesa na sua vida, né? E aí surgiu o nome de metodismo, que eram métodos que John Wesley, junto com outros naquela sala, criaram para que mantivessem aquela chama acesa na sua vida, né? Como que isso é maravilhoso! Eles sabiam que essa chama poderia apagar de alguma forma. Então o que eles fizeram? Eles fizeram uma vacina contra aquilo, para que aquela chama não se apagasse, para que aquela chama não apagasse a sua vida, o desejo por Deus, para que o desejo pela palavra, o desejo pela oração não se apagasse na vida deles. Aleluias. Nisso então, John Wesley, ele sai e vai para a Geórgia, nos Estados Unidos, para evangelizar, para pregar aos índios. Só que quando ele estava saindo da Inglaterra para ir para os Estados Unidos, no meio do barco teve uma tempestade, e ali ele conheceu um grupo chamado os Morávios, que é esse que nós acabamos de citar agora. E quando ele estava no barco, uma tempestade violenta atingiu o barco que ele estava. Tão violenta que John Wesley, ele se desesperou. Ele ficou desesperado pela sua própria vida. Só que quando ele olhava para os Morávios, eles estavam tranquilos. A tempestade batia, mas eles estavam tranquilos. Eles estavam em paz. John Wesley não entendia aquilo. Ele percebeu que faltava algo para ele. Então ele vai para os Estados Unidos, prega aos índios, e para os índios, prega para os brancos, para todo mundo. Só que quando ele prega, os índios não se convertem. Os brancos acham a sua mensagem enfadonha, cansativa. E então ele volta para a Inglaterra e se sente e fica pensativo, reflexivo. Por que a sua mensagem não foi bem aceita, né? Então ele começa a interrogar. Charles Wesley, então seu irmão,
que via em João Wesley uma vida de oração, de leitura, olha para ele e fala assim: João Wesley, por que você está assim? Como assim que você não é um homem salvo ainda? João Wesley fala assim, fala para ele: olha, está faltando algo para mim, está faltando algo na minha vida. Então João Wesley, ele dedica horas e horas da sua vida, por volta de 5 horas de oração, de jejuns. Todos os dias ele passa a acordar 4, 3 horas da manhã e busca essa mudança na sua vida. Então ele encontra um homem chamado Boiler, que era um morável também, de oração, que tinha tido uma experiência com Cristo. E Boiler, ele começa a explicar para João Wesley o que era de fato a salvação. Nisso também ele encontra alguns escritos de Lutero, acerca da carta de Romanos. Quando então ele está lendo sobre aquilo, e juntamente com as explicações de Boiler, ele começa a entender de fato o que é a salvação. Nisso então, ele vai para um culto dos morávios, e lá ele recebe uma evidência do Espírito Santo da sua vida. Ali então ele disse: a salvação entrou na minha vida. Nisso então, irmãos, João Wesley, ele vai para os púlpitos pregar. Ele começa a pregar sobre a salvação. Pensando, porque outrora ele pregava sobre a salvação, só que ele não era um salvo ainda. A salvação não havia entrado na sua alma ainda. Então ele começa a pregar sobre a salvação nos púlpitos. Só que nas igrejas anglicanas, que eram as igrejas na Inglaterra, pregar sobre salvação para as pessoas era algo redundante. Era algo que, como você vai pregar salvação para quem já é salvo? Como é que você vai pregar salvação para quem está dentro da igreja? E a mentalidade do povo dentro da igreja era: se eu estou dentro da igreja, já estou salvo. Só que João Wesley não enfatizava isso. Ele acreditava que, assim como ele, alguém que pregava a palavra, alguém que lia a palavra, que dedicava horas e horas de oração, ainda não havia encontrado a salvação. Então ele pregava sobre isso, até que a igreja anglicana o expulsou, tirou ele. Quando ele foi expulso, ele encontrou um homem chamado George Whitefield, que era também um moraviano, e os moráveis não tinham templos, né? Vocês lembram que nós estávamos falando sobre que o sistema, a igreja estava começando a se desvincular do sistema religioso. Os moráveis, eles não eram vinculados a isso, eles não tinham templos como a igreja anglicana, não tinha esse sistema de hierarquia. Então o que acontece? George Whitefield, ele fala para João Wesley: João Wesley, você não precisa pregar nas catedrais, nos púlpitos, você pode pregar nas praças, você pode pregar nas esquinas, você pode pregar. E João Wesley, como assim? Pregar fora? Para ele era algo estranho. A vida inteira dele foi pregando em cima do púlpito. Então certa vez, Jorge convida João Wesley para um culto na rua, um culto na praça. E quando eles vão para pregar na praça, João Wesley percebe o poder que aquilo atraía as pessoas. O poder que atraía as pessoas nas praças. A partir daquele dia, João Wesley, ele não perdeu mais tempo. Não perdeu mais tempo. Ele ia para as praças. João Wesley, ele encontrava pessoas na hora de almoço, lembrando que neste momento estava acontecendo a primeira revolução industrial. Então as pessoas começaram, na hora de almoço, as pessoas estavam paradas, estavam debaixo da árvore. João Wesley estava lá pregando para as pessoas debaixo da árvore. Pessoas estavam sentadas na calçada da casa, na frente de casa. João Wesley estava ali pregando a palavra do Senhor. João Wesley pregava por volta de 3 a 4 sermões por dia na sua vida. Cada dia. Ele pregava por volta, no ano, em cerca de 800 a 700 pregações, num ano inteiro, mais do que qualquer pregador que existe hoje. João Wesley pregava. E as suas mensagens não eram somente para adultos. João Wesley tinha uma mentalidade diferente, até mesmo para os tempos, para aqueles tempos que era pregação para os jovens, pregação para as crianças. Nisso então, ele começa a pregar pela Inglaterra, por todos os lugares, e para João Wesley não importava o quão cansado o seu corpo estava, não importava se ele estava cansado, se estava, inclusive várias e várias vezes, ele levava o seu corpo ao extremo, levava o seu corpo à beira do cansaço,
da fadiga, para pregar sobre Cristo. Amém? Glória a Deus, aleluia. Aleluia, Senhor, glória a Deus. Aleluia. E assim, irmãos, esta era de Filadélfia, estou falando somente sobre John Wesley, mas existem vários outros homens que tiveram este mesmo tipo de vida, esse mesmo tipo de vida de oração, de pregação, de leitura da palavra, de dedicação a Deus. Amém? Quando se tratando sobre a carta de Cristo para a igreja, Cristo, ele se apresenta como: isso diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Amém, Senhor, louvado seja Deus, santo é o Senhor, glória a Deus. Amém, Senhor, aleluia. Louvado seja Deus. Cristo, a primeira coisa que ele diz, ele é santo. E ele é o verdadeiro. Glória a Deus. Ele é o verdadeiro. Sabe? Ao longo de todo o Antigo Testamento, Deus ele repartiu promessas para vários e vários homens. Ele repartiu promessas para Abraão, dizendo que a semente dele, através da semente dele, todas as nações seriam benditas. Como também ele prometeu, ele disse a Davi que a descendência dele construiria um templo que seria para sempre. Agora, existe uma semente que era a semente que era Isaac, que era a semente de Abraão. Mas existe uma outra semente, que aquela era a verdadeira, que era Cristo. Existe uma semente de Davi que construiu um templo para o Senhor. Mas existe alguém que está fazendo um templo para Deus, que é a noiva de Cristo, que não é meramente para um dia ou outro, mas é para todo sempre. Existe, este é Cristo Jesus. Ele é o verdadeiro. Jesus, ele não é meramente no mundo de tantas falsificações, no mundo de tantas mudanças. Cristo, ele é o verdadeiro. Ele é a verdade, a vida. Ele é o caminho. Ele é aquele que tem a chave de Davi. Ele é aquele que tem a autoridade nas suas mãos. Mas este poder não está meramente nas suas mãos, está sobre os seus ombros. O principado está sobre os seus ombros, diz a palavra do Senhor. Cristo, irmãos, ele tem essa chave, e ele disse: eu abro e ninguém fecha, e eu fecho e ninguém abre. Isso é autoridade. Ele tem autoridade para escrever a história. Ele tem autoridade para intervir nos cenários aonde ele desejar fazer. Quando ele olha para esta igreja e diz: eu conheço as tuas obras, eu conheço as tuas obras. Lembre-se, irmãos, as obras não têm início no homem. As obras, elas têm início em Deus, em Cristo. As obras do cristão, elas não iniciam no cristão, iniciam em Cristo. Deus, ele preparou as obras para o cristão, para que ele vivesse as obras em Cristo Jesus. Como diz a palavra: portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. O cristão, ele não vive nas aparências. O cristão, ele não vive por coisas externas. Ele não vive na carne. Ele não vive por suas próprias obras. Ele vive pelas obras em Cristo Jesus. Pelas obras em Cristo Jesus. E por conta destas obras, Jesus, ele aponta e diz: eu pus uma porta aberta diante de ti, e ninguém a pode fechar. Sabe, como Jesus mesmo disse, existem portas que nós precisamos bater. É bater as portas e elas se abrirão. Esta igreja em si, ela vivia uma vida na presença de Deus. Ela vivia uma vida de oração, de busca incessante. Foi uma era, irmãos, que vivia de um avivamento a outro avivamento.
Foi uma era que não parou no avivamento meramente no início, né? Por exemplo, a era de Sardes teve um avivamento no início e outro no final. Esta era não. Esta era foi um constante avivamento. A igreja vivia saltando na presença de Deus. Ela caminhava na presença de Deus. Como o salmista mesmo disse: Senhor, aviva a tua obra ao longo dos anos. Esta era foi avivada ano após ano. Os cristãos não paravam de buscar a Deus. A verdadeira vinha não parava de buscar a Cristo. Havia perseguições? Havia lutas? Haviam. Mas eles insistiam em lutar, em buscar ao Senhor. E olha só como Jesus, ele reconhece algo nessa era. Tendo pouca força. Ele não era uma era de grande força. Não era uma era de grande poder. Não no poder de força em si. Eles não tinham muito disso. Aliás, eles poderiam ter feito mais, poderiam, mas Jesus, ele não está repreendendo esta era porque ela deveria ter mais força. Poderiam, mas não é uma repreensão. Jesus está reconhecendo que mesmo tendo pouca força, ele diz a palavra, guardaram a minha palavra e não negaram o meu nome. Sabe, que ensinamento mais profundo é esse? Às vezes nós podemos pensar que nós estamos fracos. E por isso estamos distantes de Deus. Sabe uma coisa, às vezes você pode estar fraco e estar perto de Deus. Às vezes você pode estar fraco e ainda assim estar perto dele. É uma questão de perspectiva. Esta era, ela tinha pouca força. Não era uma igreja forte. Não era uma igreja poderosa, mas era uma igreja que sabia muito bem buscar o avivamento em suas vidas. Sabe, se eu não consigo viver uma semana, busque o avivamento todos os dias. Se o avivamento, talvez você oscile uma semana e outra, busque o avivamento todos os dias. Não espere a oscilação vir, não espere a frieza vir. Não espere a angústia entrar, não espere a tristeza, não. Busque a Deus antes que a tristeza encontre lugar. Busque antes que a fraqueza encontre lugar. Busque antes que a angústia, antes que a frieza encontre lugar. E olha só, esta era, Jesus diz, guardaste a minha palavra. Santo é o Senhor, glória a Deus. Louvado seja teu nome, meu Deus. Grande tu és. Só o Senhor. Glória a Deus. Amém. Você olha, por exemplo, aquelas 5 virgens loucas, 5 virgens prudentes, todas elas sabiam que o noivo viria. Todas elas sabiam, mas somente 5 guardaram a palavra. Somente 5 guardaram a palavra e mantiveram o azeite nas suas lâmpadas. E estavam acesas. Talvez até tosquenejando, dormindo, mas as suas lâmpadas ainda estavam acesas. Sabe, é isso que Cristo está falando aqui. Guardar a palavra. Saber, irmãos, que quando aquela palavra vem para o nosso coração, seja repreensão, seja exortação, seja Deus nos dando uma direção, precisamos guardar aquilo como o salmista mesmo disse. Guardei a tua palavra, Senhor, para não pecar contra ti. Eu guardei, Senhor, para não me desviar dos teus caminhos. Eu guardei para não me afastar das tuas veredas. Nós percebemos que nós nos afastamos de Cristo quando nos esquecemos. Sabe, existe algo que é a amnésia, né? Uma doença que existe. A amnésia, a pessoa está conversando com a pessoa e a pessoa esquece. Às vezes na amnésia, né, a pessoa esquece de coisas que fez de manhã, que fez um dia antes, né? E nós tem o mal de Alzheimer, que a pessoa esquece até mesmo os parentes, esquece quem é o pai, esquece quem que é o filho, a filha.
E nós percebemos que a igreja também passa por um período de amnésia. Quando eu digo igreja, eu estou dizendo, vocês entendem o que eu quero dizer, amém? Amém. Um período de Alzheimer. Porque as pessoas esqueceram-se de Deus. Se esquecem, por exemplo, da palavra do Senhor. Quando a palavra nos diz, irmãos, para que nós precisamos mudar algo, é porque nós precisamos mudar. Quando a palavra nos exorta, talvez a palavra, o pregador, o pastor fala em cima do púlpito, né? E aquilo vem no seu coração e de repente o Espírito Santo diz: precisamos mudar nisso. Amém. Preciso mudar nisso. Sabe qual que é o grande problema? Vai no outro dia, a amnésia está lá. E a pessoa esquece do que Deus falou. Esquece do que Deus está falando, do que Deus exortou, repreendeu. E aí, irmãos, poderíamos entrar até sobre o arrependimento, né, para estender um pouco. Não existe arrependimento, irmãos, que se esquece meramente dos seus erros. O arrependimento de verdade, esquecer dos erros é cegueira de consciência. Arrependimento significa que você lembra dos seus erros, mas você está disposto a mudar. E você vai mudar, porque você sabe que aquele erro trouxe um peso dentro do seu coração. Aquilo trouxe tristeza, aquilo trouxe angústia. E aquele arrependimento, ele vai trazer a lembrança daquele erro, para que você possa mudar a sua vida, mudar as suas atitudes. Guardar. E aí você vê o seguinte, e aí entra o Alzheimer espiritual. As pessoas se esqueceram, as pessoas se esquecem de se lembrar da palavra de Deus, se lembrar da repreensão do Senhor. Como a Bíblia mesmo diz: eu repreendo e açoito a todos que amo. Amém. A repreensão do Senhor é o Senhor demonstrando o amor dele por você. Às vezes nós pensamos que Deus está repreendendo a gente. Deus, ele repreende, mas como se Deus estivesse com raiva, com ódio. Não, Deus, ele repreende por amor. É como às vezes, hoje em dia, o que tem muito, né? Pai e mãe tá em casa, e aí o filho está pulando para lá e para cá, e aí a mãe e o pai: meu filho não faz isso, meu filho não faz aquilo. Só que isso não vai trazer mudança no filho. Ele precisa sentir a dor, ele precisa sentir a dor daquilo que está fazendo, de não ouvir os seus pais. O que acontece? Então o pai, ele vai e pega o filho, dá uns açoitezinhos nele, o filho chora. Não é hora de você consolar o filho, deixa ele chorar, não é? E quando depois disso, ele aprende. Quando ele vai crescendo, às vezes o pai nem precisa falar nada, só de olhar ele já sabe o que é para fazer e o que não é para fazer. Mas por quê? Porque o pai amou, a mãe amou, ele ensinou. Deus, ele é dessa maneira, irmãos. Deus, ele vai bater, ele vai açoitar, ele vai repreender, ele vai usar de maneiras que vai trazer dores para nós, de maneiras que vai nos levar às lágrimas de arrependimento. Não existe arrependimento sem lágrimas, não existe arrependimento sem lágrimas. O arrependimento, ele vai trazer lágrimas, vai trazer a dor no coração. E quando Deus, ele repreende, ele açoita, vai trazer aquela dor, mas para quê? É para a mudança. É para a mudança. É para uma transformação, para que haja uma transformação no coração. Mas para que isso? Para guardar a palavra. Irmãos, a noiva de Cristo, em se tratando no mundo hoje aqui, a única coisa que ela tem é a palavra. É a palavra. Porque a palavra, a Bíblia diz: no princípio era o verbo, que era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus.
A palavra, irmãos, ela é a promessa do Espírito Santo. A palavra é a promessa da proteção de Deus. A palavra é a promessa de cada cura, de cada libertação, de algemas sendo quebradas. A palavra é a promessa de tudo. Tudo. Santo é o Senhor. Louvado seja Deus. Aleluia. Glória a Deus. E ao longo das eras, a igreja está retornando exatamente para isso. É para a palavra de Deus. Sabe, a noiva, ela não é uma noiva religiosa, é uma noiva palavra. Vocês estão entendendo isso? A noiva, ela é uma noiva palavra. Assim como Cristo é a palavra de Deus, a noiva também é a palavra de Cristo. Tudo que Deus era, tudo que Deus é, Ele se derramou em Cristo. Tudo que Cristo é, Ele se derramou na igreja. Ele se derramou através do Espírito Santo. A noiva não é um outro ser, ela é a carne da carne de Cristo. Quando Adão andava só, Deus lhe disse: olha, não é bom que o homem esteja só. Ele colocou o homem para dormir e de lá ele tirou a costela e formou a Eva. Quando ele formou a Eva, Adão acordou. E Adão, quando ele olhou para Eva, disse: agora esta é carne da minha carne e ossos dos meus ossos. Amém. A mesma substância que estava em Eva era a mesma substância de Adão. Amém. A mesma substância, não havia diferença. Não havia diferença alguma. Era a mesma substância, a mesma carne, os mesmos ossos, tudo era igual. O fio de cabelo na cabeça de Eva era o mesmo do fio de cabelo de Adão. Os cílios eram o mesmo de Adão. Os olhos eram o mesmo de Adão. Tudo era igual, não havia diferença alguma em questão de substância. O produto era o mesmo. Mas o que acontece? Quando Cristo, a noiva de Cristo é a mesma coisa. A noiva de Cristo, quando Cristo ele foi pendurado na cruz do Calvário, a Bíblia diz que saiu água e sangue do seu lado. Ali, irmãos, era a noiva sendo formada do seu lado. Quando então o Espírito Santo desceu em Atos capítulo 2, a noiva de Cristo estava aqui, sendo formada. Aleluia. Quando Cristo, irmãos, voltar no arrebatamento, Ele vai olhar, assim como Adão olhou para o seu lado, ele olhou e viu Eva. Cristo vai olhar para a noiva dele e vai dizer a mesma coisa. Ela é palavra da minha palavra. Ela é espírito do meu espírito. A unção dela é a mesma que a minha unção. É a mesma coisa. Por isso que Cristo ele olha para esta igreja e diz: tendo pouca força, guardaste a minha palavra. A palavra de quem que ela guardou? A palavra de Cristo. E não negaste o meu nome. Que coisa. Aqui a igreja, irmãos, estava retornando novamente ao nome de Cristo. Novamente, aqui, irmãos, estava voltando, a verdadeira vinha estava voltando novamente ao nome de Cristo. Ela não pertencia a uma organização. Ela não pertencia a um sistema religioso. Não foi o João Wesley que chamou eu sou um metodista. Não foi ele que chamou isso. Outros chamaram ele. Assim como a igreja lá atrás, quando Paulo foi para Antioquia, Paulo e Barnabé pregaram durante 1 ano. Depois de 1 ano pregando, eles não falaram nós somos cristãos. Eles falaram vocês são cristãos. A noiva de Cristo, aqui, ela estava voltando. Não é que isso foi concretizado em Filadélfia, mas a noiva de Cristo, ela está voltando a um padrão, em que ela não pertence a um sistema, ela pertence a Cristo. A noiva de Cristo não é a igreja ensina, é a palavra ensina. É a palavra do Senhor. Amém? E Cristo então ele olha para a falsa vinha e diz: eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem.
Aqui, irmãos, fala de dois espíritos. Em todo avivamento existe dois espíritos, duas unções. E isso teve início lá atrás. Você olha, por exemplo, que lá no início havia duas árvores: a árvore da ciência do bem e do mal e a árvore da vida. Havia um Caim e havia um Abel. Os dois ramos, o trigo e o joio, sempre crescem juntos e próximos. Assim como também havia, no tempo de Cristo, havia dois espíritos: Judas e Cristo. O Espírito de Deus, ele pôs o seu espírito em Jesus. Satanás, ele pôs o seu espírito em Judas. Ambos caminharam juntos. Ambos viveram sinais e prodígios. Judas saiu junto com os 70, junto com os 12, expulsou os demônios, curou os enfermos pela autoridade de Cristo, voltou para casa, voltou para Cristo regozijando: Senhor, você não sabe o que aconteceu. E no final, mas quando estava chegando o dia de Pentecostes, ele precisou trair Jesus, ele precisou negar Jesus. Ele precisou negar a Cristo. E naquele mesmo dia, Jesus ele foi pendurado no madeiro e foi morto. Naquele mesmo dia, Judas também foi pendurado no madeiro e foi enforcado. Foi morto. A unção caminha junto. E aqueles espíritos, eles não morreram. Aqueles espíritos, eles voltaram. O Espírito de Cristo voltou no dia de Pentecostes. O Espírito de Judas voltou também. E isso tem caminhado, irmãos, desde lá atrás. Desde Éfeso. Com obras nicolaítas, com espíritos de doutrinas, e veio caminhando ao longo de todas as eras, está caminhando, e neste tempo final, nos últimos anos, na última era, isso vai gerar o concílio das igrejas, isso vai trazer todo o sistema religioso para uma única, vai atar todo o sistema religioso, como o trigo, como a palha é atada num lado para ser lançado no fogo. Mas o trigo, ele vai para o celeiro do Senhor. Sabe, no mesmo momento em que as 5 virgens loucas, prudentes, despertaram, foi o mesmo momento em que as virgens loucas também despertaram. Foi o mesmo momento. Ambas ouviram o mesmo clamor, ambas ouviram a mesma voz, o mesmo soar, a mesma trombeta, ambas ouviram a mesma coisa, só que umas foi reunido por um lado e a outra se reuniram do outro lado, porque são os mesmos espíritos. Mas olha o que Cristo diz para esta era: eis que eu farei que venham e adorem prostrado aos teus pés, e saibam que eu te amo. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, que coisa mais maravilhosa. Eles tinham pouca força. Que ensinamento. Às vezes a pessoa pode falar: poxa, eu estou me sentindo tão fraco. Mas Jesus ainda ama. Eu estou me sentindo fraco. Eu não estou me sentindo tão forte quanto outros momentos. Mas por manter firme a palavra do Senhor, por manter firme as suas mãos em Cristo, na palavra de Deus, Ele ainda diz: eu ainda te amo, eu vou provar que eu te amo. Aleluia, Senhor. Que maravilhosa promessa é essa, igreja. Sabe, por isso que a gente não pode olhar para os momentos, para as circunstâncias. Não podemos olhar para as circunstâncias.
precisamos olhar para Cristo. Saber, irmãos, que as palavras dele são eternas. Que aquele que prometeu, que trouxe essa palavra bendita para nós, ele mesmo disse que ele não é homem para que minta, ele não é filho do homem para que se arrependa. Ele disse que a palavra que ele trouxe, ele zela para cumprir. Ele tem o cuidado de cumprir cada uma das palavras dele, cada uma das promessas dele. É isso que a noiva precisa olhar, irmãos. A noiva, ela olha para esta palavra do Senhor. Como guardaste a palavra da minha paciência, eu também te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo, para tentar os que habitam sobre a terra. E então ele, falando sobre a vinda dele, eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Aqui Cristo está falando exatamente sobre a era de Laodiceia, que é uma era curta. Não é para ser uma grande era, como por exemplo Tiatira, que foi quase mais de 1000 anos, quase 1000 anos. Outras eras que duraram 300, 400 anos. Mas que a era vindoura seria uma era curta, uma era pequena. Não a mais curta, mas que é uma era curta. E Jesus, ele traz um aviso que é remetendo novamente à vigilância. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Sabe, aqui tem uma coisa muito maravilhosa. Você não pode conquistar a sua coroa, porque ela já é tua. Jesus não disse para você conquistar a sua coroa. Ele disse que é para você guardar ela, porque ela já é tua. Ela já é tua. E aí a importância de vigiar, que foi o que Cristo falou na era anterior. Vigiar e orar, manter os olhos atentos, porque sim, Satanás, ele anda ao derredor como um leão, rugindo, bramando quem possa tragar, lançando setas, pedras de tropeço. E Satanás, ele não quer impedir você de conquistar a sua coroa. Ele está rugindo, bramando, rugindo como leão, para tentar tirar a coroa que você já tem, que Cristo já conquistou para você. Aleluias. Aí ele diz: mas a quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aleluia. Vamos nos pôr de pé, irmãos.